Pode Ser, com Saulo Maciel. Esse é o Pode Ser, o podcast do Diário da Capital. Eu sou Saulo, industriário, especialista em negócios no setor. Sou colunista de economia, negócios e política. E hoje a gente vai receber Johnny Mendonça, advogado tributarista, membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre reforma tributária. Johnny, bem-vindo. É um prazer te ter aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre reforma tributária. A gente está vendo que desde da campanha presidencial do ano passado tem se falado muito sobre reforma e sobre implementar essa reforma. A gente sabe que no ano passado, inclusive, foi um ano em que o governo anterior, que era o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele vinha trabalhando de uma forma em que, como ele não conseguiu engrenar uma reforma tributária, acabou-se que tivemos várias portarias, vários decretos no Ministério da Economia tentando viabilizar movimentações em alíquotas, alterações e até zerar o IPI, que foi o caso que aconteceu com os nossos produtos aqui, que perderam a competitividade. Como é que a advocacia em si enxergou esse posicionamento? E qual é a diferença que a gente teve do governo passado para o governo atual que está tentando engrenar uma reforma tributária? Bom, Saulo, bom dia. Bom dia. Estou dando um bom dia, não sei se vai ser bom dia, boa noite. Mas, bom, Saulo, é uma satisfação estar aqui com você. É um tema muito relevante para a gente debater e de suma importância para que a sociedade realmente também tenha conhecimento dos aspectos técnicos, porque muito se escuta falar em reforma tributária, mas pouco se vê de fato, e eu posso até dizer o seguinte, pouco se entende de qual que vai ser o reflexo disso para a vida do dia a dia da pessoa comum que está ali trabalhando, preocupado em pagar suas contas e sustentar seus filhos. Bom, o que eu posso falar sobre essa questão do decreto do IPI é que realmente não sei se de repente por falta de conhecimento, até mesmo por uma intenção em querer fazer o bem, mas sem entender todos os aspectos do sistema tributário nacional que existe hoje no Brasil. Quando teve esse decreto zerando o IPI, muito embora o discurso político que a gente ouviu tenha sido que nós precisamos reduzir a carga tributária, precisamos reduzir os impostos, e como é que a ideia de reduzir os impostos poderia afetar negativamente a Zona Franca de Manaus? E tu perguntaste também como é que a classe dos advogados se viu nessa situação. Bom, sobre esse momento, eu faço parte da Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. E quando nós nos deparamos com esse decreto que zerou a alíquota do IPI de forma linear e indiscriminada, o que foi que nos preocupou? Não foi a redução tributária, todo mundo é a favor da redução da carga tributária, todos nós queremos pagar menos impostos. Mas a problemática é que nós temos um sistema tributário diferenciado na Zona Franca de Manaus, que ela depende de algumas peculiaridades dessa complexidade toda. Então, quando você zera o IPI de forma linear e outros impostos que dariam direito ao crédito, você acaba aumentando a carga tributária das empresas que estão situadas na Zona Franca de Manaus. Então, essa que foi a nossa preocupação, porque quando da edição do decreto, não se teve o cuidado de excetuar os produtos que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus para que fossem preservadas suas vantagens comparativas, que nada mais é do que aquele estímulo que as indústrias encontram para situar no Brasil. As indústrias que estão aqui dentro da nossa Zona Franca de Manaus, elas não estão competindo com indústrias situadas em outros estados do Brasil. Elas estão competindo com indústrias situadas em outros países. Então, quando houve aquela redução linear do decreto, nós ficamos muito preocupados, convocamos a sociedade em geral, as entidades de classe, as associações civis para fazer reuniões de audiências públicas. A OAB do Amazonas elaborou uma nota técnica
sobre essa questão, com o apoio da Federação das Indústrias, com o apoio do CIEAN, com o apoio do CDL, e nós enviamos isso para o Conselho Federal, que foi um dos subsídios para o ajuizamento de uma ADI contra esse decreto, junto ao STF. Inclusive, outras entidades também, alguns partidos também ajuizaram uma ADI, e nós tivemos os efeitos desse decreto suspenso por força de uma liminar proferida na referida ação. E qual que é a diferença do que aconteceu no governo passado para esse governo de hoje? De verdade, eu ainda não sei. Porque a gente ainda está naquela fase do discurso da pauta política, né? Então nós tivemos aí no período eleitoral promessas de ambos os lados. Inclusive nessa seara da promessa, no governo anterior nós também ouvimos, ainda com tudo isso acontecendo, que não haveria nenhum interesse em prejudicar a Zona Franca de Manaus. Bom, mas realmente ficou só na promessa, né? Não sabemos se nesse atual governo vai se dar da mesma forma. O que a gente tem observado, pelo posicionamento dos técnicos que estão discutindo isso em nome do atual governo, que realmente não está tendo uma preocupação de fato com esses incentivos que são da Zona Franca de Manaus. Chega até um pouco a contradizer, né, o que, por exemplo, o presidente ou o vice-presidente e ministro, né, dizem a respeito dessa reforma, né? A gente vê eles falando publicamente que eles entendem que existem peculiaridades, como é o caso da Zona Franca, como é o Simples Nacional, por exemplo, mas como se fosse abrir aquela brecha para um diálogo, né? Mas aí a minha dúvida reside exatamente aí, porque essa semana, por exemplo, a gente teve a situação no evento do Renova Brasil lá em Brasília, em que o deputado federal Amon Mandel estava presente, e pelo que ele passou na mídia, né, nas suas redes sociais, que o Bernardo Api estava falando sobre reforma tributária, que é o caso, né, que você até menciona a respeito do corpo técnico, falando que o posicionamento a respeito da ideia que ele tem de reforma tributária, que é justamente fazer essa unificação de alguns impostos, né, e algumas contribuições, de uma forma, vamos supor assim, você teria ali um mix entre a PEC 45 e a 110, né, uma forma híbrida, e só que ele tocou em algum momento em um ponto em que não seriam o ideal é que não fossem admitidos os como é que chama? Subsídios, né? Incentivos fiscais, e nem os atuais nem novos. O que foi que fez o Amon se insurgir, né? E questionar se ele, por exemplo, teria autorização para contradizer o presidente da República, né? Então, nesse contexto, a gente também percebe que eles não têm muita coisa, né, pronta para colocar em prática, né? O que você acha desse quadro? É exatamente essa sensação que a gente tem, né? Nós não temos ainda aquele negócio construído para a gente poder debater amplamente o que vai ser essa reforma tributária. Esse posicionamento do Bernardo Api muito parece, inclusive, com também, em teoria, a ideia do antigo ministro de Economia, Paulo Guedes, né? Que realmente seria acabar e extinguir os benefícios, os incentivos e os subsídios. O que acontece? Eu acho que se a gente realmente, para debater isso daí de uma forma nacional, que a gente não pode, nenhuma hipótese, esquecer que a Zona Franca de Manaus ela faz parte do Brasil. Então nós precisamos estabelecer algumas premissas. Primeiro, qual que é o objetivo com uma reforma tributária? É simplificar, é reduzir impostos, é acabar com os incentivos fiscais. Então a gente precisa definir qual que é o objetivo e quais são as premissas maiores disso. Eu, Johnny, como integrante da sociedade, eu acredito que não faz nenhum sentido a gente entrar numa discussão densa dessa se não for para reduzir a carga tributária. Concordo. Então, eu estabeleceria como premissa, queremos reduzir a carga tributária. Legal.
Vamos para a segunda fase. É complexo o atual sistema tributário? É importante que ele seja simplificado de alguma forma? Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Porque também a gente sempre tem que ter em mente que uma mudança, ela traz complexidade. Porque você já tem hoje profissionais que estudaram esse atual sistema, economistas, contadores, advogados, empresários que já estão exercendo sua atividade com base em algo que já é construído há muito tempo, e a gente vai fazer uma mudança agora. Bom, mesmo que a intenção seja simplificar, eu tenho certeza que vai trazer algumas complicações nesse primeiro momento. E tudo tem uma transição, aquela curva de aprendizado. E essa que é a minha maior preocupação. Como é que a gente vai fazer essa transição para mudar de um sistema tributário para o outro, que tenha como objetivo reduzir a carga tributária, Simplificar impostos, né? simplificar a forma de apuração, de arrecadação. Eu acho que todo mundo tem que ser a favor disso. Só que a gente também não pode deixar de lutar pelas garantias constitucionais que nós já temos, considerando o Brasil ser um país de tamanho continental. Então nós temos muitas desigualdades sociais. E hoje o nosso sistema tributário permite que o país, dentro de uma política de desenvolvimento, ele possa sim proporcionar subsídios e incentivos fiscais que visem reduzir essas desigualdades. E a Zona Franca de Manaus é uma delas, que ainda acabou conquistando um enorme aliado, que é a preservação da floresta amazônica. Hoje a gente tem esse cenário, né? Embora não tenha sido o cenário que iniciou a ideia da criação da Zona Franca de Manaus, Decreto 288, à época eu acho que pouco se pensava em preservação de floresta, né? Nós sabemos que a ideia era realmente ocupar ali o território brasileiro, né, para evitar qualquer discussão de soberania. Não, o território está ocupado. Como é que a gente vai convencer os brasileiros e os outros a se instalarem ali no norte do país, numa área tão distante, longe das fronteiras do mar, longe do desenvolvimento social que já existia à época nas grandes cidades? Então a Zona Franca de Manaus, ela acabou sendo uma forma, um modelo exitoso de propiciar esse desenvolvimento. Porque se a gente for aqui, nós que somos aqui de Manaus, a gente tem isso muito claro na né? nossa memória, porque aqui a gente estudou a história do Amazonas no ensino médio, né? Então nós sabemos que na época áurea da borracha, Manaus também teve muito desenvolvimento, mas baseado no extrativismo. Sim. Que é hoje um modelo de negócio que não faz sentido com o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro. Nós precisamos manter a floresta em pé. Aí nós vamos entrar na questão dos rios voadores, porque se existe... Aí é uma discussão densa que eu acho que é muito interessante a gente fazer amplamente com a sociedade. Porque se a gente tem um agro no Brasil funcionando, o agro precisa de água. É um dos maiores insumos dele, né? Principais. Exatamente, a chuva é importante para isso. O que é que proporciona a existência das chuvas? É todo um conjunto de coisas que vão se entrelaçando e se interligando, né? Foi até bom tu falar sobre o agro, porque o agro também utiliza de muito subsídio, né, fiscal. Eu enxergo a diferença entre a indústria e o agro com momentos, né? Por exemplo, a gente teve a abertura do mercado no início dos anos 90. Essa abertura do mercado não foi feita de uma forma, ao meu ver, planejada, e não pensaram no todo em relação à indústria. Por exemplo, eles poderiam ter trabalhado a interiorização, né, que a gente chama tecnicamente de nacionalização da matéria-prima, dos insumos, para que a gente fortalecesse as exportações da indústria, né, favorecendo ainda mais a nossa balança comercial, e desenvolvimento de tecnologia. A indústria não teve muito isso, ela foi pegando isso ao longo das décadas, né, dos tempos, a troncos e barrancos, ali nos solavancos. O agro não, ele foi preparado para exportação, né? Você vê que proteína animal, commodities, né, como soja e outros cereais, tudo isso foi pensado para que eles pudessem, então, produzir para exportação.
Na indústria, a gente não teve muito isso, né? Tu achas que seria o momento da gente repensar esse mecanismo para que a gente pudesse implementar esse tipo de política na indústria hoje com uma reforma tributária? Eu acho que tudo é válido no campo de ideias pra gente debater qual que seria a melhor solução. Tá, Johnny, é legal, a gente tá aqui criticando isso, aquilo, qual que é a melhor solução? Exatamente. A gente precisa aprofundar e debater. Eu acho que a gente tem que partir daquela premissa que eu falei ainda agora. É importante reduzir a carga tributária. Mas em contrapartida, o país precisa de arrecadação. Senão não vai ter como manter toda a estrutura que existe hoje no país. Aí vai para outra seara, mas então se a gente não vai aumentar a arrecadação, temos que reduzir os custos. Tem setor que é mais incentivado que o outro. O agro não paga, não contribui em nada referente a essas exportações que ele faz. Ele tem o crédito, todos os insumos dele. Vamos replicar. Ele tem uma, como é que chama? Uma depreciação acelerada, né? Então, por exemplo, se ele compra um trator hoje ou até um avião para transporte, ele deprecia-se bem em 12 meses ali, que é diferente da indústria, que vai de 5 a 10 anos, né? Por exemplo. Exatamente. O que acontece? E a gente tem que ver como é que a gente vai tratar tudo isso com equidade, sem tirar a necessidade de reduzir as diferenças do desenvolvimento. Então, o que eu, Jônio, eu acredito? Eu acho que a gente tem que rever toda a política. Se a gente vai fazer um trabalho de uma reforma tributária, a gente também vai ter que mexer na exportação. A gente vai ter que mexer em todo esse cenário, exportação, importação. Eu vou reduzir a carga tributária. Como é que eu vou resguardar para eu proteger os trabalhos que estão sendo gerados dentro do Brasil? Porque a indústria, embora a gente sabe que boa parte da indústria atende o mercado interno do Brasil... A maior parte, né? Ainda assim, em alguns setores, quem mais vende para o Brasil são indústrias que estão sediadas no exterior. Salvo engano, acredito que os ar-condicionados, na linha branca, o maior vendedor não é uma empresa que tem uma fábrica situada no Brasil, né? Ele vem importado direto da China. E ainda assim ele consegue competir com preços melhores em algumas situações. Johnny, o que a gente vai fazer? A gente vai taxar a importação? Vamos fechar o mercado? Não é isso que eu estou falando. A gente tem que dar subsídios para a indústria local que está gerando empregos aqui, ela possa ter condições de competir, né? Agora sim, nós temos alguns acordos internacionais de tributação, de regulamentação de trabalho, de mão de obra, porque não tem como o Brasil, que eu acho que é importante o fator social. Eu acho que o empregado, aquele que tem uma carteira assinada, ele precisa ter seus direitos resguardados. E o Brasil precisa fiscalizar, sim, a aplicação disso. Mas o Brasil também precisa ter a consciência como é que uma indústria que, de fato, paga todos os direitos do seu trabalhador, proporciona benefícios para ele na questão social, saúde, gera emprego, gera renda. Tem o fator da saúde. Muitas indústrias proporcionam plano de saúde para os seus funcionários. Como é que esses empresários vão conseguir competir de igual para igual com uma indústria que está situada em um país que não exige nenhuma contraprestação da indústria para os seus funcionários, né? Então essa é uma preocupação que o Brasil precisa ter e precisa encarar isso de frente. Isso vai gerar um ônus para mim? Tudo bem. Quem vai pagar essa conta? Eu acho que tem que ser por equidade. Quais são os setores que têm incentivos fiscais que não estão gerando empregos condizentes com isso? Com seus projetos, né? Vamos rever. E por que eles não estão conseguindo, né? De repente, poderia ser também uma revisão da política. Sim. Eu não estou aqui querendo colocar nenhum setor como vilão, mas Sim. Se você comparar uma indústria, qualquer que seja o tamanho dela, com qualquer produtor do agro, a indústria normalmente gera muito mais emprego do que o produtor do agro. É verdade. Mas o produtor do agro, ele mantém o equilíbrio na balança comercial. Não, tudo bem, mas esse equilíbrio, ele gera quanto de arrecadação para o país? Gera arrecadação para o país? Quanto? Então, eu acho que se for para debater uma reforma tributária, tem que tirar todo mundo da zona do conforto. Todas essas situações têm que ser postas à mesa, né? Exatamente.
Johnny, voltando um pouquinho à nossa conversa, que você tocou num ponto muito interessante, que é a situação do debate sobre soluções, né? A gente vê muita gente trazendo críticas, muita gente levantando questões que trazem mais problema, mas a gente vê poucas soluções sendo debatidas até aqui. Eu tinha convidado o Serafim Correia, que é advogado, economista, ex-prefeito de Manaus, ex-vereador, agora ex-deputado estadual, para a gente debater algumas soluções. Infelizmente, ele não pôde comparecer por alguns compromissos, mas ele deixou um vídeo gravado pra gente que eu coloquei no tablet aí do teu lado. Dá uma olhadinha. Bora ver o que ele trouxe pra gente. Beleza. O Serafim, inclusive, é um grande amigo. Um advogado e uma das maiores autoridades que entende de Zona Franca de Manaus. A posição do economista Bernardo Api em relação ao projeto de reforma tributária é de todos conhecido. Ele é visceralmente contra qualquer tipo de incentivo fiscal, benefício fiscal, isenção fiscal. Por conta disso, ele é contra a Zona Franca de Manaus. No entanto, é preciso dizer que o Bernardo Api é do 7º escalão do Ministério da Fazenda e acima dele tem o presidente da República, que foi eleito, que teve 60 milhões de votos e que assumiu o compromisso com a Zona Franca de Manaus. Nós não podemos abrir mão da Zona Franca de Manaus. Não há nenhum outro modelo econômico que do dia para a noite gere 120 mil empregos diretos e mais de 400 mil indiretos. Então nós, amazonenses, temos que defender o nosso pedaço. E eu vou fazer uma abordagem bem objetiva. A proposta dele é pegar 5 tributos, ou seja, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, e fundir num único tributo que se chamaria IVA. E não haveria isenção de qualquer tipo e benefício fiscal de qualquer tipo. Qual é a nossa solução a ser proposta, a meu ver? Nós temos 2 caminhos. O primeiro é que haja um subsídio, uma compensação financeira para quem estiver na Zona Franca de Manaus, o que é algo muito difícil de emplacar. E a outra alternativa seria que tudo aquilo que fosse produzido na Zona Franca tivesse uma alíquota menor. Por exemplo, um televisor produzido na Zona Franca de Manaus, ao invés de pagar 25%, que será a alíquota do importado, ou do televisor produzido em outro lugar do Brasil, o nosso produto pagaria 15%. Com isso, seria compensada a desvantagem locacional que a Zona Franca tem para produzir. Esse é um caminho, essa é uma proposta que merece ser discutida, sendo que entendo todos nós devemos trabalhar buscando alternativas para oferecermos, porque vai haver um momento do debate que o Brasil vai perguntar para a gente, sim, qual é a alternativa que você oferece? E nós temos que ter essas alternativas para podermos colocar na mesa para discussão. A meu ver, a proposta de uma alíquota menor para tudo aquilo que for produzido na Zona Franca de Manaus é o nosso melhor caminho. Bom, muito bom o posicionamento aí do Eu adoro esse tom professoral dele, né? É. Ele vai indicando pra gente toda a situação e colocando ali alguns parâmetros. O que tu acha dessas soluções que ele apresentou? O que acontece? Essa questão da compensação, até como ele mesmo já falou, é muito difícil vingar. E mesmo que fosse viável, que existiu isso, logo quando se começou a discutir a questão da reforma tributária no governo do presidente Jair Bolsonaro, nós promovemos um seminário apoiado pela Federação das Indústrias, pela CEAM, para discutir amplamente sobre essa questão da reforma tributária, né, e os reflexos na Zona Franca de Manaus. E nós convidamos juristas e economistas do Brasil inteiro. Então tivemos presença aqui de Marco Aurélio Greco,
Heleno Torres, entre uma série de profissionais realmente capacitados Com pra autoridade discutir no sobre assunto, isso, né? inclusive o próprio Serafim. Na época participou também o secretário de Fazenda. A gente quis debater abertamente essas questões todas. E, inclusive, antes do evento, né, nós convidamos ainda os deputados federais que faziam parte da nossa bancada para a gente discutir e tentar ver qual que era a melhor solução. Então nós pegamos todos os projetos que tinham apresentados à época, tentamos identificar a problemática de cada um e pensar numa solução. O que foi discutido, né, que foi compartilhado conosco, que existia essa hipótese de fazer essa compensação na queda de arrecadação. Só que tem um problema nisso daí. Eu não acredito que seja interesse da sociedade amazonense viver de esmola. O que a gente quer, na verdade, é emprego, é capacidade de gerar renda. Então, quando você pega uma compensação, beleza, vai ser durante quanto tempo? Aí, de fato, o Amazonas vai virar um ônus para o Brasil, o que não acontece hoje. Hoje, mesmo com todos esses incentivos, o Amazonas fica positivo na balança. Sim. O Amazonas arrecada mais para o governo federal do que o custo desses incentivos fiscais. E ele é até mais um dos maiores arrecadadores de contribuições, frente até mesmo a São Paulo, né? Que é o estado onde tem a maior concentração industrial, né, no país. O Amazonas ele é um dos estados que mais arrecada, mas também ele tem toda essa estrutura para isso. Se a gente estivesse ainda discutindo a implantação do modelo Zona Franca de Manaus, eu acho que estaria tudo aberto para a gente discutir todas as soluções possíveis. Mas não, já existe. Ele está funcionando. Ele gera 120 mil empregos diretos, como o Serafim falou, mais de 400 mil indiretos, fora os empregos que ele gera fora do estado do Amazonas. Nas compras nacionais, inclusive, né? Na distribuição de produtos que saem daqui. Porque você pega, os grandes empregos que são gerados aqui são empregos de entrada, né? São funcionários que recebem, alguns recebem bem, outros não tão bem, mas não têm grandes e altíssimos salários. E muitas das indústrias que estão instaladas aqui, elas têm seus escritórios administrativos comerciais, as presidências, instaladas no Sudeste. Que esse sim, tem uns salários grandes. Relevante, né? As tomadas de decisões acabam sendo tomadas lá. Então, eu acho que essa questão de compensação financeira, a gente não pode colocar isso na mesa. Só pra gente trazer um pouco essa questão para quem tá assistindo e ouvindo a gente, tu consegue explicar pra gente, de uma forma bem simples, o que é a compensação? Bom, meu entendimento do que seria essa compensação. Vamos supor que tem a reforma tributária, dessa forma, com a implantação do IVA, um imposto único, aglomerar todas as tributações dentro desse IVA, né? Hoje, as indústrias que estão aqui na Zona Franca de Manaus, elas têm crédito de IPI, elas têm crédito das contribuições. Uhum. Existe uma discussão densa sobre isso, referente à questão do que é alíquota zero, o que não é, o que não pode não ser. E isso, considerando que a gente vive no sistema da não cumulatividade, acaba gerando um crédito ficto para essas indústrias. Um crédito contábil só, né? Um crédito contábil. Só o que acontece? Para elas terem esse crédito contábil, elas têm que estar produzindo. Então elas precisam estar adquirindo os insumos. E elas precisam estar se beneficiando desses insumos na sua planta, Na fabril, sua cadeia, né? gerando empregos para ela conseguir vender o produto. Quando você pega e muda isso daí, será se as pessoas que compram hoje das indústrias da Zona Franca de Manaus vão continuar comprando? Porque se a gente bota na ponta do lápis, com essa mudança, a indústria X, ela tinha, vou falar aqui números hipotéticos, R$1 milhão de incentivos fiscais no ano. Vou pagar para ela esse 1 milhão. Tá bom, mas ela não vai ter uma redução da geração de empregos dela? Ela vai continuar conseguindo atingir o mesmo mercado consumidor? Como é que vai ficar a competitividade dela frente aos demais, né? Aí a gente pode criar um grande bicho-papão, que é o seguinte: não, a gente vai ter que agora então acompanhar
se essa indústria, se ela está trabalhando de uma forma bem eficiente, como é que a gente vai proteger o mercado que ela está alcançando hoje. Hoje, por mais que a gente tenha incentivos fiscais, a gente tem o livre comércio. Elas podem reduzir sua lucratividade para tentar ganhar mercado. Essa competição, ela existe. Então, quando você fala, eu vou compensar isso financeiramente, será se vai ter esse mesmo estímulo das empresas em gerar emprego, em reduzir preços? O impacto que isso vai ter no livre mercado, né, como um todo. Como é que essa compensação que as empresas estão recebendo, como é que vai ser o repasse disso para os seus funcionários? Que podem vir a ficar desempregados, que podem ter uma carga horária reduzida. Então, realmente, eu acho que essa questão do viver de esmola, que é uma coisa que nós não queremos. É verdade. E em se tratando de Zona Franca de Manaus, né, se a gente puder falar francamente disso, a Zona Franca de Manaus ela tem que ser inegociável. Nós temos uma garantia constitucional. Está disposto lá no artigo 40 do ADCT, que ela vai ser mantida com todas as suas características. Até 2073. Hoje até 2073. Pode ser prorrogado? Pode. Pode ser reduzido? Não pode. É um poder constituinte originário. O que nós temos que fazer enquanto Brasil? O que está faltando para eu conseguir acelerar esse desenvolvimento para reduzir a desigualdade social no Amazonas? Vamos listar. Quer ter uma compensação para pagar a conta? Vamos acelerar esse desenvolvimento. É saneamento básico? É índice de desenvolvimento humano? O que está faltando? O que precisa, né? O que precisa? Aí, esse é um ponto, tá? Minha opinião, enquanto Johnny, advogado, cidadão brasileiro, amazonense, manauara. Contribuinte também. E o que acontece? E sim, eu seria... Em tese, é um primeiro momento, a gente tem aquela falsa impressão, a gente vai simplificar, vai reduzir, então nós, manauara, nós vamos nos beneficiar também. Mas quem tá aqui vai prestar serviço para quem? Vai vender para quem? Porque se as indústrias decidirem não manter esse pensamento de realmente de competir em preço, em mercado, em ampliar a produção, não vai ter espaço para nenhum prestador de serviço aqui em Manaus. É verdade. Então, realmente a gente pegar aqui, ver a conta, vamos todo mundo viver de renda e fazer um grande assistencialismo no Brasil, que eu acredito que não é o que ninguém quer, né? O brasileiro, ele quer ter oportunidade para trabalhar. E o manauara e o amazonense também é brasileiro. Sobre essa questão da alíquota, vamos definir uma alíquota inferior para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Eu acho que é um ponto de partida. Vamos verificar isso daí. Só que a gente não pode só fazer essa conta de encontro na ponta do lápis. Porque a gente tem um outro fator, que não é somente a manutenção dos empregos e manter essas empresas aqui, é reduzir as desigualdades. Com isso, a gente vai alcançar a redução, porque eu, Johnny, embora eu tenha falado agora há pouco que a Zona Franca de Manaus ela tem que ser inegociável, eu não sou a favor que o incentivo fiscal seja perene. Ele tem que ter um fim, ele tem que ter um objetivo a ser alcançado. Então a gente precisa definir quais que são esses objetivos que já estão claros. É reduzir as desigualdades sociais. Então, em miúdos, o que nós temos no Sudeste que nós não temos no Norte? O que nós temos no Sul que nós não temos no Norte? O que nós temos no Norte que não temos no Nordeste? E vice-versa. O Brasil é um Brasil só. Vamos implementar políticas sociais e esforços para equilibrar essa balança. Todo mundo é igual, todo mundo está trabalhando de igual para igual, com condições e similares. Beleza. Imposto único para todo mundo, a mesma alíquota, a mesma linear. Vão aprimorar a produção de vocês. Mas enquanto a gente está numa cidade que não tem integração por estrada com o Brasil... É mais fácil viajar para o exterior do que viajar entre estados saindo do Amazonas. Nós não podemos... De avião, inclusive, né? Nós não podemos produzir no nosso solo. Nós temos 80% de reserva legal. Então, quando você pega tudo isso daí, cara, eu preciso fazer uma compensação.
Então, Alguma coisa precisa acontecer aqui para que eu possa manter essa razão de ser, né? De atingir objetivos e de manter depois de alcançar as metas, né? e para isso, eu acho que a gente tem que fazer, a nossa bancada precisa fazer um trabalho, o governo do estado do Amazonas, de conscientização da importância da manutenção da floresta amazônica como está hoje. Precisamos sim nos preocupar com a preservação. Porque com isso daí, se a pessoa que está lá situada em outro estado, distante, que não tem conhecimento dessa estrutura toda, que acha que a Zona Franca de Manaus ela é um custo para o país, a partir do momento que ela entende que ela se beneficia da Zona Franca de Manaus, que se não tiver essa floresta de pé, o negócio dela vai ser prejudicado, ela vai ser mais uma pessoa a apoiar isso. É verdade. Então a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização. O Serafim ele é um grande profissional. Eu acho que ele é uma pessoa que ele ocupa hoje, eu acho que ele faz parte do PSB, né, que é do mesmo partido do atual vice-presidente da República, ministro de Economia, Geraldo Alckmin. Eu acredito que ele vai ter habilidade suficiente aí para trazer todo mundo para uma discussão, junto com o governo do estado do Amazonas, com as nossas bancadas de Senado, de deputados federais. E agora a gente não pode também só ficar no âmbito técnico. É preciso que tenha vontade política de fazer isso acontecer. Vontade política, bom senso, né? Porque a partir do momento que... Eu vejo muito isso. Não adianta eu querer ficar bem se meus vizinhos não estão. E isso é até uma questão interessante de tu levantar, Johnny, porque além da Zona Franca de Manaus, a gente tem uma outra questão, né? Por exemplo, aqui, nós, os manauaras, os amazonenses, até o pessoal que vem de fora e investe aqui, que acredita que é independente da Zona Franca, né? Que, eu não me preocupo com a Zona Franca, porque eu não vivo na Zona Franca, eu não produzo, não comercializo bem nem serviço com a Zona Franca, então para mim tá tranquilo. É um grande engano, né? É um grande engano. E a maioria desses pequenos, micro empresários, eles utilizam-se, por exemplo, do Simples Nacional, que é uma alíquota diferenciada e tudo mais. Eu acho que tu não achas que também seria o caso de chamar essas pessoas para esse debate, porque eventualmente elas também vão perder sua competitividade no mercado, né? É muito interessante quando a gente fala de Simples Nacional, né? É simples mesmo. É verdade. Eu coloco isso porque o que acontece? Realmente, eu acho que hoje é um grande vetor na economia, né? Ele me parece ter um caráter facilitador, né? O empresário realmente ele gera só uma única guia, paga todos os seus impostos em tese naquela única guia. O que acontece? O Simples Nacional, eu acho que ele salvo engano, o número 1 dos gastos tributários. E parece que também da renúncia nos incentivos. Como é que vai ficar essa turma, Saulo? Não sei, mas eu acho que eles precisam entrar no mesmo time que está brigando pela manutenção dos incentivos. E falando do Simples Nacional, se a gente for querer fazer realmente uma reforma ampla, tem uma coisa que eu nunca consegui entender. E de repente tu na condição de economista, né? Não que eu esteja entrevistado de entrevistador, não é isso. Eu sou só um... Mas uma coisa que me chama muita atenção no Simples Nacional é que tem as tabelas, né? E tem a progressividade das tabelas. É um negócio curioso. Porque o cara que fatura menos, ele tem uma alíquota menor. E o que fatura mais, tem uma alíquota maior. Vem cá. A gente não quer incentivar a pessoa a crescer? O crescimento, ele acaba virando um sinônimo de maior carga tributária? Eu nunca consegui compreender isso, porque o que acontece? Às vezes a gente conversando com alguns clientes que estão no Simples Nacional, ou alguns amigos, o cara a preocupação dele, poxa, eu tô aqui na tabela no item 3, se eu for pro 4, vai eu estourar vou aumentar meu custo aqui o meu imposto. O cara tá preocupado em não faturar mais. E aí surge uma outra distorção, que é o quê? Acaba tendo várias empresas do Simples Nacional que tem praticamente o mesmo dono.
justamente para evitar esse tipo de situação, né? Não sei se tu acompanha, por exemplo, recentemente alguém, eu não me lembro quem foi agora, me escapou completamente da memória, estava falando exatamente sobre isso, que é necessário que haja uma correção, isso dentro de algum ministério do governo federal. Agora falou assim, é necessário que haja uma correção dessas tabelas para que a gente possa estimular o pessoal a produzir mais dentro de um mesmo CNPJ. Porque quando você tem essa progressividade, a pessoa realmente ela para de querer faturar mais, porque ela vai começar a pagar mais imposto, vai aumentar o custo dela, e se ela repassar isso para o consumidor pode acabar se desestimulando de continuar consumindo aquele bem ou aquele serviço, né? Quando deveria ser completamente o contrário. Se eu estou ampliando a minha base de cálculo, eu vou reduzir a alíquota. Né? Então, deveria ser simples, né? Isso é uma coisa que realmente não faz sentido. Agora, quanto à questão da pessoa fazer 1, 2, 3 empresas, o CPF dela acaba somando, tá? Então, se uma pessoa tem 5 empresas no Simples Nacional, o faturamento de todas elas vai ser somado. Vai ser encontrado, né? Vai ser encontrado e aí ela vai para a alíquota da somatória, né? Então, se quem estiver fazendo isso, não faça, não é uma boa ideia. Pelo amor de Deus, vocês parem com esse negócio, né? Que vocês vão arrumar problema. Porque há uma somatória, né? E assim, eu acho que a partir do momento que a gente tiver uma política de redução de carga tributária, começando pelo Simples Nacional mesmo, a gente vai ter um incentivo que a pessoa queira crescer, já que a gente faturar mais. Já que a gente está tentando, por exemplo, ano passado Manaus foi eleita a cidade com a maior cultura empreendedora, né? Então, do país. Se a gente está precisando de novos empreendedores, de capacitar essas pessoas e fazer com que elas cresçam no mercado de trabalho e sejam competitivos, a gente tem que dar essas condições para eles, né? O Estado tem que dar essa condição. Qual que eu vejo que é o grande atrativo hoje da pessoa fazer a opção pelo Simples Nacional? É que ela foge de um dos maiores vilões que tem para quem não está no Simples Nacional, que é a contribuição previdenciária patronal, não é? Que é o imposto sobre a folha. Uhum. Então, esse imposto sobre a folha, se realmente há uma vontade política em reduzir os custos, os gastos tributários, aí, qual é a solução para isso, Johnny? Reforma tributária. Eu tenho uma coisa muito simples. Eu acho que a gente nem precisa de uma reforma tributária. Vamos discutir a redução da carga tributária sobre a folha. Já tem aquela discussão toda sobre desoneração de folha, né? Seria uma ótima oportunidade para a gente começar também. Sim, eu preciso gerar emprego? Então pronto. Me dê condições. Me dê condições. Quanto é que hoje o empresário paga? Uma média de 26,8%. Sobre a folha de imposto. Aí o cara, um funcionário que recebe R$2.000, às vezes ele tem um custo contábil de R$4.000. Sendo que se eu, pelo menos em teoria, né, nem sempre funcionaria assim, mas seria uma outra discussão em que, por exemplo, existe sempre uma contrapartida, né? Olha, vou reduzir essa carga aqui em cima da folha para você. Em compensação, você vai investir X, Y, Z no seu negócio, você vai aumentar aqui algum benefício, você tem que aumentar X benefícios pro empregado, alguma coisa assim, para que tenha também aquela manutenção do social, né, como você colocou anteriormente. E tu sabe uma coisa curiosa dentro disso daí? A gente tem um Simples Nacional, que em tese é uma guia única de arrecadação. Só quando você vai lá para a lei do Simples Nacional, ela tem discriminando qual que é o direcionamento de cada tributo que vai ser arrecadado com aquela guia. Então, por mais que seja um único valor que seja pago, tá PIS, tá COFINS, tá INSS, tá ISS, tá ICMS, tá tudo lá dentro. Então, essa em tese do imposto único já existe no Brasil, com as discriminações das suas arrecadações. A tabela do Simples Nacional é um exemplo claro e concreto disso. Então eu tenho certeza que se a gente de repente pegar, vamos discutir o seguinte, tem que melhorar? Tem que melhorar. Define uma alíquota única para o Simples Nacional. Trabalhe uma tabela regressiva. Ah, mas Johnny, mas ele não está contribuindo em cima da folha dele. Não, no faturamento dele ele paga INSS. Então, em tese, a gente já tem um exemplo
claro, né, sobre unificação de impostos. O Simples Nacional. Então, eu acho que se for para realmente fazer um estudo aprofundado, a gente poderia partir do que já existe hoje. Porque o que acontece? Dessa forma, com a individualização que tem da destinação da arrecadação, você conseguiria corrigir parte da distorção que esse IVA poderia trazer. O que é contribuição, o que é imposto, o que vai para o Estado, o que vai para o município, né? Agora, a gente só vai precisar corrigir a questão dos créditos, né? Como é que vai ficar isso no Simples Nacional? Mas, assim, essa correção eu acho que ela não seria tão traumática, porque quando a pessoa for vender de outro estado para a Zona Franca de Manaus, vai continuar sendo uma exportação ficta. Por causa da localização. Por causa da localização. Então a gente só teria que incluir de repente aí onde é que entraria também a questão do IPI e qual que seria o percentual do IPI. E esse seria o crédito ficto para quando o cara for recolher aquela guia única dele, ele fazer as devidas compensações contábeis. Mas isso, Saulo, eu tô colocando. A gente está discutindo num campo hipotético, né? Porque o que acontece? A gente tem um vilão que no Simples Nacional, esse vilão, em tese, ele teria sido vencido, né? Que é a contribuição sobre a folha. Entendi. Entendeu? Então, o que é que faz o médio empresário a optar a ficar no Simples Nacional? Porque se ele sair do Simples Nacional, ele não vai conseguir pagar a contribuição previdenciária sobre a folha. Vai ficar volta e meia fazendo, dependendo de refis, de algum parcelamento. Ele não vai pagar. Vai inviabilizar, né? Ele não vai conseguir pagar dentro do negócio dele. Então é muito comum, nós trabalhamos na área empresarial. A gente vê muito empresário preocupado, cara. Eu atrasei o pagamento do Simples porque eu não consegui receber a tempo dos meus tomadores. E eu saí aqui do Simples porque eu estava inadimplente. E agora eu tô aqui numa bola de neve, porque todo mês aumenta a minha dívida, agora eu tenho um imposto que eu não tinha antes e eu não vou conseguir pagar dentro do meu negócio. Tu tá entendendo como é que funciona isso na realidade? Que eu acho que aqui eu poderia botar que é 90% dos empresários. Porque quando você pega uma indústria de ponta que fatura bilhões no ano... Vem de fora para cá já investindo... Ela não tem esse problema, porque ela já previu ali o custo da contabilidade, o custo fiscal. Ela é uma multinacional, ela já tem um produto que já é consolidado a nível mundial. Então ela sabe onde ela entrar, ela vai ter o mercado dela. Vai ter o mercado dela. Então a gente precisa verificar como é que a gente vai cuidar desses empreendedores dentro de uma reforma tributária. É importante essa discussão, né? Então, basicamente, a gente tem um cenário de reforma tributária que ainda é muito incerto. A gente tem debates acontecendo para tentar encontrar uma forma de fazer essa reforma acontecer e, se ela acontecer, como que ela vai acontecer, porque a gente ainda não sabe como é que ela vai vir, apesar de que, como o próprio Serafim colocou, né, a gente tem ali propostas rodando, temos ali um mentor intelectual que tem as suas inclinações, né, apesar de que no final quem vai decidir é o presidente, o ministério para quem ele responde, e a gente tem essas nuances que não é apenas sobre Zona Franca, né, não é apenas sobre manter a indústria funcionando no Amazonas, é também sobre combater as desigualdades regionais, as desigualdades sociais, manter a floresta em pé, né, que é hoje em dia, todo no centro geopolítico, né, mundial, todo mundo está olhando para a gente, todo mundo quer saber qual vai ser o próximo passo do Brasil nesse sentido. E aí nessa conversa, a gente chegou num ponto muito interessante, né, porque apesar de a gente estar tendo uma larga discussão sobre unificação de impostos, a gente já tem um exemplo acontecendo, né, que seria o Simples Nacional, com alguns percalços que o modelo também ali atravessa, né. E, Johnny, qual seriam as tuas considerações finais para esse nosso bate-papo? Rapaz,
ainda pegando só um pequeno gancho, tu imagina o seguinte, imagina quando o seu José, ou o seu João, ou a Dona Maria, que tem um comércio de revenda de mercadoria, quando eles se depararem que eles vão ter que competir de igual para igual com a Casas Bahia, com a Magazine Luiza, porque esse projeto de reforma tributária é isso. Praticamente é isso, né? Então, como é que vai ficar? Então, a gente tem que alertar isso desde já, para que isso não seja uma surpresa não grata, que depois que acontecer também, olha quanto tempo demorou pra gente estar discutindo reforma tributária. 34 anos. Né? Será se vai ter também? Porque uma vez eu estava debatendo com um grande jurista, eu preocupado com essa questão da reforma tributária, ele me perguntou, João, de quantos anos você tem? Aí eu tenho 35. Ele, olha, eu tenho 35 anos de atuação na área. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu escuto falar em reforma tributária. Então, te acalma que tem muita água para rolar ainda. Ainda vai passar muita água debaixo da ponte, muita né? água embaixo dessa ponte. Então, como considerações finais, Saulo, o que eu tenho a dizer aqui é, primeiro, parabenizar pela iniciativa de discutir abertamente sobre essa questão da reforma tributária, e não só de Zona Franca de Manaus, né? Parabenizando aí, ó, ele é fabricado na Zona Franca de Manaus. Eu sou produzido aqui. Produzido na Zona Franca de Manaus. Mas sim a reforma tributária de uma forma ampla, que ela não vai atingir só a Zona Franca, ela vai atingir o Brasil inteiro. E como considerações finais, eu volto pro que eu falei logo lá no início, a questão da premissa. O que a gente quer com a reforma tributária? É pagar menos impostos? Se é isso, beleza. Vamos trabalhar para reduzir a carga tributária. Os incentivos fiscais, eles vão ter que existir enquanto tiver a desigualdade regional. Então, o que eu posso falar para as pessoas que estão nos acompanhando aí é que fiquem vigilantes e que todo mundo esteja atento e realmente brigando aí com quem você conhece, que tenha trabalhado aí para eleger quem está ali no Congresso, porque na verdade essa discussão ela vai ser resolvida no âmbito legislativo. Cobrar seus representantes, então, né? que cobrem seus representantes para que a premissa maior seja o que de fato é importante, redução da carga tributária. Obrigado, Johnny. Eu queria agradecer pelo teu tempo, né? Que a gente sabe que é muito corrido, são vários compromissos. Eu queria deixar aqui para vocês que estão acompanhando a gente, assistindo a gente, independente da plataforma que você estiver assistindo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, acesse o nosso portal diariodacapital.com e procurem sempre as informações corretas, checar o que vocês estão lendo a respeito disso, né? Porque é muito importante para que a gente possa tirar cada vez mais esse ruído, né? Que às vezes, na maioria das vezes, as pessoas são acometidas sobre notícias que não condizem com o que está sendo debatido, né? E acabam formando opiniões erradas e levando um determinado caos desnecessário para determinados assuntos. E eu espero vocês no próximo episódio. Pode ser com Saulo Maciel. Obrigado.